Três facções. As três facções, Sandai-Zeryoku, são os três grupos de anjos caídos, demônios e anjos mencionados na Bíblia, que são o foco principal do High School DxD. Pré-Grande Guerra. As três facções começaram milhares de anos antes do início da história, depois que o Deus bíblico expulsou os anjos que se opunham aos seus ensinamentos, criando os anjos caídos que habitavam o submundo ao lado dos demônios. Ao contrário de outros grupos sobrenaturais, deuses nórdicos, deuses hindus, deuses greco-romanos, etc., que aparentemente eram mais ou menos independentes uns dos outros, essas três facções estavam todas interconectadas. Juntas, as três facções geraram a religião judaico-cristã e tornaram-se parte da Bíblia. Grande Guerra. As três facções de anjos, demônios e anjos caídos eventualmente guerrearam entre si sob as lideranças do Deus bíblico, dos quatro grandes satãs e da organização dos anjos caídos, Grigori, liderado por Azazel, em um conflito que veio a ser conhecido como a Grande Guerra, que continuou por um período desconhecido de tempo até terminar centenas de anos antes da criação do Tratado de Quo, após a morte do Deus bíblico e dos quatro grandes satanás. Pós-Grande Guerra. Após as mortes do Deus bíblico e dos quatro grandes satãs, bem como uma enorme perda em suas forças principais, a Grande Guerra finalmente terminou, mas deixou as três facções em estado de conflito. No entanto, devido a um estado de extrema exaustão após a Grande Guerra e com todas as três facções perdendo suas forças principais, nenhum dos três lados queria continuar lutando. Assim, embora não houvesse paz entre as facções, batalhas diretas também não ocorreram. As facções continuaram neste estado com conflitos ocasionais entre membros que se cruzaram durante séculos. Tratado de Paz. Após o evento Excalibur causado por Cocabiel, que quase destruiu o status coexistente das três facções, os altos escalões de cada facção decidem realizar uma conferência para resolver os problemas existentes entre as três facções. Eles finalmente chegaram a um acordo seguindo a proposta de Azazel de formar um tratado de paz entre as três facções. O Tratado de Paz, conhecido como Tratado de Quo, Kukitei, foi finalmente elaborado e encerrou as disputas entre as três grandes potências quando elas começaram a trabalhar juntas para reconstruir sua religião. Terrorismo da Brigada Caos. No entanto, as três facções encontrariam a primeira grande ameaça ao seu novo status quo na forma da Caos Brigade, que consistia em várias raças, demônios, anjos caídos, humanos, que são descendentes de heróis lendários mitológicos, e alguns anjos e outros que estavam insatisfeitos com a aliança das três facções e buscavam mergulhar o mundo no caos. As três facções iriam aprender sobre a existência da Caos Brigade durante sua conferência quando Azazel revelou sua existência para Michael e Serzestes, com a Caos Brigade atacando sua conferência na esperança de assassinar os líderes das três facções, embora seu ataque tenha sido frustrado. A primeira facção da Caos Brigade que procurou destruir o status quo e as três facções foi a Old Satan Faction, uma coleção de demônios que eram descendentes dos quatro grandes satãs originais. Eles foram derrotados depois que lançaram um ataque no Youth Devil Rating Game Tournament, com o resto de seus líderes sendo mortos, o que os forçou a se esconder. Buscando expandir suas alianças, as três facções tentaram formar uma aliança com Odin dos deuses nórdicos e os deuses shintoístas, mas seu encontro foi interrompido por Loki, que se opôs à aliança e tentou matar Odin. Loki foi derrotado pelos jovens demônios da Academia Quo quando os deuses nórdicos e os deuses shintoístas se tornaram aliados das três facções. Com a Old Satan Faction não sendo mais o poder dominante na Caos Brigade, a Hero Faction tentou aumentar seu poder e influência dentro da Caos Brigade. Eles sequestraram o líder do Yokai de Kyoto, Yazaka, a quem Serafal Leviathan esperava encontrar e discutir uma aliança entre a facção Yokai de Kyoto e as três facções. Yazaka foi mais tarde resgatado por membros do Grimoire Perage quando a Kyoto Yokai Faction se tornou uma aliada das três facções. Com Ofi se interessando pelo crescimento de Seiyou como o Imperador Dragão Vermelho, Azazel fez com que ela se encontrasse com o clube de pesquisa oculta na esperança de fazê-la deixar a Caos Brigade, o que forçaria a Caos Brigade a entrar em colapso. A Hero Faction traiu Ofi e roubou uma parte de seu poder usando Samael, que eles usaram para criar Lilith. Shauba Beelzebub reapareceu e usou o criador de aniquilação de Leonardo para criar anti-monstros gigantes em uma tentativa de destruir o submundo por rejeitá-lo, instigando o motim da besta demoníaca. Os aliados das três facções se reuniram para lutar contra os anti-monstros, pois os jovens demônios foram capazes de derrotar os principais membros da facção heróica, causando o colapso da facção heróica e da facção do Velho Satã. Devido a violar o Tratado de Quo por ter Ofi se encontrando com o clube de pesquisa oculta em segredo, Azazel renunciou ao cargo de governador do Grigori, com o Kadri Shinazai se tornando seu sucessor.
Após a queda inicial da Chaos Brigade, os membros das três facções notaram que as facções dispersas da Chaos Brigade estavam gradualmente se unindo sob uma única bandeira, com Newren tentando se infiltrar na cidade de Kuotown para sequestrar Ravel Fênix a fim de aperfeiçoar seu poder. Falsas Fênixes analisando seu poder demoníaco. Mais tarde, ao tentar negociar com os vampiros da facção Carmilla, as três facções se viram envolvidas na Guerra Civil dos Vampiros, devido ao desejo do Clube de Pesquisa Oculta de salvar o amigo de infância de Gasper Vladi, Valéria Tepes. Durante a guerra, eles descobrem que o filho de Lúcifer, Isevin Livon Lúcifer, está vivo e está por trás dos esforços para reconstruir a Chaos Brigade, pois formou sua própria facção, Qliphoth, para invadir o outro mundo derrotando o Great Red, que guarda o Dimensional Gap usando o 666. Depois que a guerra foi interrompida, os vampiros se tornaram aliados das três facções e enviaram ajuda para ajudar os vampiros a reconstruírem seu país. A fim de responder a Qliphoth, as três facções criaram uma equipe antiterrorista especial, DXD, para lutar contra Qliphoth, com eles recebendo autorização especial para se mover entre a facção para lutar contra Qliphoth. Qliphoth continuaria a realizar atos terroristas contra as três facções, como atacar Auros e roubar agreias, invadir o céu e incitar uma rebelião de exorcistas insatisfeitos. A equipe DXD conseguiu rastrear os agreias roubados e derrotar Rizevin, embora não tenham conseguido impedir o despertar de Triexa. Agora liderado pelos dois lendários Evil Dragões, Apophis e Aidaka, o recém-lançado 666 começaria a atacar os territórios das três facções, causando grande devastação. As três facções e todos os seus aliados foram capazes de derrotar os Evil Dragões e derrotar Triexa selando, embora também tenha forçado os superiores de cada facção e os deuses de cada facção a selarem com Triexa para reduzir constantemente seu combate. Potência. Pós-Guerra do Dragão Maligno. Após a Guerra do Dragão Maligno, a força que as três facções recuperaram foi mais uma vez esgotada devido ao fato de as facções terem perdido a maioria de sua liderança, com 3 dos 4 grandes satãs e 3 dos 4 grandes serafins junto com o ex-governador dos Grigori, Azazel sendo selado na barreira de campo de isolamento. Devido à perda de liderança, as três facções tiveram uma mudança de liderança quando a Juca Beelzebub tornou-se o líder dos demônios e Gabriel tornou-se o líder dos anjos. À medida que o número de satãs foi reduzido, a Juca planejou implementar o sistema dos 7 grandes satãs para aumentar o número de satãs ativos no futuro, enquanto os superiores do céu parecem querer preencher os assentos dos serafins e superiores no futuro, como eles estariam pedindo poderosos anjos reencarnados para preencher esses papéis no futuro. As três facções organizaram a Copa Azazel, um torneio internacional de rating gaming que qualquer um poderia competir como forma de aliviar as tensões entre cada uma das facções mitológicas e cultivar lutadores poderosos no futuro. Durante a Copa, Hades montou seu próprio grupo, a Aliança do Inferno, que queria eliminar os outros líderes mitológicos, as três facções e os Longinus. Após vários ataques da Aliança do Inferno, como o ataque de NYX ao Clube de Pesquisa Oculta e o ataque de Erebus a Kyoto, as três facções conseguiram convencer as outras facções mitológicas a permitir que derrotassem Hades e seus patronos. Como a equipe DXD conseguiu encurralar a Aliança do Inferno em Londres, DXD derrotou a totalidade dos membros restantes da Aliança, capturando-os. Quando a equipe Vali estava programada para entregar os derrotados Hades e Angra Mainil, eles foram atacados por duas estranhas criaturas mecânicas, Bebevusso e Gvardora, que eram membros da raça Evi do outro mundo de Evi e Toad, pois os dois conseguiram arrebatar os derrotados Hades e Angra Mainil da equipe Vali e escapam com eles. É revelado que os superiores das três facções e os deuses-chefes estão cientes dos Evis e sua existência devido ao conhecimento que foi dado a Azazel por um viajante do tempo Gasper Vladi, como eles sabem sobre a existência do mal deus Melvazoa e o fato de que seu irmão Regalzeva chegou ao seu mundo e planejava invadir. Tratado de Kuo. O Tratado Kukitei, é um documento assinado por cada um dos líderes das três facções, comprometendo-se a cessar toda hostilidade e luta entre cada um de seus membros, já que mais lutas entre as facções só levariam a mais problemas para cada facção. Especialmente considerando o quanto de suas populações foram perdidas durante a Grande Guerra e outros conflitos, como a Guerra Civil do Diabo. O documento recebeu o nome de Kuotown, o local onde as três facções tiveram sua conferência e assinaram o tratado. Devido a isso, Kuotown é considerada um local importante para as três facções, pois cada uma das facções tem algum nível de representação nela, com o lado do diabo tendo os Gremori Perage e Triperage que estão vivendo nele, os Grigori, que constroem algumas bases sob Kuotown e o lado do céu enviando inicialmente o Ace de Michael, Irina Shadow como enviada para morar na cidade e depois construir uma nova sede em uma cidade vizinha perto da cidade de Kuo. A Aliança.
À medida que as três facções começaram a fortalecer sua aliança, elas se ajudaram a fortalecer cada uma de suas facções para que as três facções pudessem recuperar seu antigo poder, especialmente com o fato de que as notícias da morte do Deus da Bíblia estavam lentamente se tornando conhecidas entre os outros. Facções mitológicas. Para evitar uma incursão de uma facção mitológica hostil, as facções reconstroem lentamente seus números. Por exemplo, com a ajuda de outros cientistas das três facções, o Cell foi capaz de criar o sistema Brave Sentis, um sistema de reencarnação semelhante ao de Devil's Evil Pieces. Outra maneira de aumentar seu poder era localizar e tentar recrutar os possuidores de Longinus Sacred Gears, com os possuidores recebendo treinamento e foco adicionais para estimular seu crescimento. Um exemplo seria Seiyou-Do, o peão da nobreza Gremori, que foi treinado pessoalmente por Azazel. Se um Longinus fosse encontrado por um membro das três facções, eles tinham o dever de denunciá-lo aos superiores de cada uma das facções. A falha em fazê-lo constituiria uma violação do Tratado Quo, como foi demonstrado quando a facção do Grande Rei ordenou que Sairaorg Bael ocultasse a identidade de seu peão, a identidade de Regulus como o avatar do Regulus Nemea Longinus, fazendo com que a facção do Grande Rei fosse questionada pelas facções de Satanás com os Grigori e o Céu fazendo uma reclamação ao lado do Diabo. Como as três facções foram capazes de se unir em uma aliança de trabalho, eles lentamente começaram o processo de tentar fazer alianças com outras facções mitológicas, como os deuses nórdicos. Liderança. Paraíso. Líder atual. Gabriel. O atual líder dos anjos e serafins, um grupo de anjos que são os guardiões do trono do céu, e o único que restou após os eventos da Guerra do Dragão Maligno. Ex-líder. Michael. O ex-líder dos serafins e uma das criações do Deus da Bíblia, que assumiu seu lugar como líder depois que ele morreu na Grande Guerra. Ele era o líder do céu até os eventos da Guerra do Dragão Maligno, onde foi forçado a selar com a lendária besta imperial, Triexa. Deus da Bíblia. O ex-líder e criador dos 4 grandes serafins, 10 serafins e os anjos. Ele também foi o criador das espadas sagradas e do sistema de engrenagens sagradas. Ele foi morto na Grande Guerra depois de selar os 2 dragões celestiais em Longinus Sacred Gears. Submundo. Líder atual. Ajuka Beelzebu. O atual líder do submundo e o único Satanás que restou após os eventos da Guerra do Dragão Maligno. Ele é o conselheiro-chefe do Departamento de Tecnologia e o criador do sistema Evil Pieces e do Rating Game. Ele é o ex-herdeiro do clã Astaroth e vem da família ramificada do clã Astaroth. Ex-líder. Sirzestes Lúcifer. O ex-Satã Lúcifer que estava encarregado dos assuntos domésticos, antes dos eventos da Guerra do Dragão Maligno. Conhecido como Satã Carmesim, ele é o ex-líder da segunda geração dos 4 grandes satãs que governaram o submundo com o título de Lúcifer. Ele é o ex-herdeiro do clã Gremori, que é filho do atual chefe do clã, Zilticus Gremori. Lúcifer. O rei dos demônios e um dos 4 satas originais, mestre do clã Lucifuge, marido de Lilith e pai de Rizevin, que também é conhecido como a Estrela da Manhã. Durante a Grande Guerra, ele liderou os 4 grandes satãs e demônios originais contra as forças do céu e Grigori, sendo morto durante o conflito. Grigori. Líder atual. Shen Azai. Um quadro que foi o anterior vice-governador-geral de Grigori e os Anjos Caídos. Ele se tornou o atual governador-geral do Grigori após o motim da besta demoníaca, sucedendo Azazel, que anteriormente ocupava o cargo. Ex-líder. Azazel. O ex-governador-geral dos Anjos Caídos e Grigori. Ele também atuou anteriormente como professor de Química na Q Academy e como conselheiro do Clube de Pesquisa Oculta, antes de se selar no campo de barreira de isolamento durante a Guerra do Dragão Maligno. Membros. As 3 facções foram originalmente compostas pelas Forças do Céu, consistindo do Deus Bíblico e dos Anjos, as Forças do Submundo, consistindo dos 4 grandes satãs e dos demônios, e os Anjos Caídos. Após a Grande Guerra, a força geral das 3 facções mudou drasticamente com os anjos perdendo seu deus, os demônios perdendo suas forças e seus líderes, os 4 grandes satãs e os anjos caídos que perderam muitas de suas forças, exceto seus líderes. Após a criação dos sistemas Evil Pieces e Brave Sentis, as forças de Devils e Angels incorporaram humanos reencarnados e outras espécies em suas raças. Os anjos caídos, enquanto isso, procuram repovoar sua raça, tentando anjos, incluindo anjos reencarnados, a cair ao seu lado, ou misturando seu sangue e raça em crianças híbridas nascidas de humanos ou demônios. Demônios. Os seres que são originados do submundo criado pelo Lúcifer original usando o corpo de sua esposa Lilith para criar uma força militar para destruir Deus e os anjos e realizar sua ambição pessoal de dominar o mundo. Anjos.
os seres criados pelo Deus da Bíblia para lutar contra os demônios e anjos caídos. Eles receberam poderes de luz, que poderiam matar demônios e, por extensão, os anjos caídos. Após a morte do Deus da Bíblia, os anjos foram incapazes de aumentar seus números até que os bravos santos foram criados pelos atuais líderes do céu, os 4 grandes serafins. Anjos caídos. Os ex-anjos que caíram do 5º céu por terem pensamentos impuros que os desviam dos ensinamentos de Deus e se tornaram residentes no submundo. Os líderes dos anjos caídos são os Grigori, foram tentados por mulheres humanas e caíram após fazer sexo com elas. Apesar de serem expulsos do céu, os anjos caídos mantiveram sua capacidade de armas baseadas em luz. Aliados. Deuses nórdicos. Deuses nórdicos são os deuses que governam a mitologia nórdica. O principal deus nórdico, Odin, reúne-se com os membros das 3 facções para discutir o novo status quo das 3 facções durante a primeira partida do torneio de jogo de classificação de demônios juvenis. Mais tarde, os deuses nórdicos tornaram-se oficialmente aliados das 3 facções depois que conseguiram parar o ataque de Loki. Deuses gregos. Os deuses gregos são os deuses que governam a mitologia grega. As 3 facções tornaram-se aliadas durante a partida final do torneio de jogo de classificação de demônios juvenis, pois os líderes das facções conseguiram convencer os deuses gregos a entrar em uma aliança com eles. Deuses hindus. Deuses hindus são os deuses que governam a mitologia hindu. Enquanto a maioria dos deuses hindus tem boas relações com as 3 facções, as 3 facções notaram Indra como um risco potencial devido ao seu desejo de ter uma guerra com Shiva e ele apoiar a facção heróica quando eles eram membros da Chaos Brigade. Deuses shintoístas. Os deuses shintoístas são os deuses que governam a mitologia japonesa. Eles se tornaram aliados das 3 facções após o ataque de Loki. Graus Alberer. Uma das principais associações de magos, presidida por Mefistófeles. Devido ao seu relacionamento de longa data com os Grigori, a associação tornou-se aliada das 3 facções pouco depois do Tratado de Kuo. Facção Kyoto Yokai. Liderada por Hyasaka, a Kyoto Yokai Faction tornou-se aliada depois que as 3 facções ajudaram a salvar Hyasaka da Hero Faction. Facção Kanto Yokai. Liderada por Nurarion, a facção Kanto Yokai tornou-se aliada das 3 facções depois que as 3 facções conseguiram meditar sobre o conflito entre elas e os 5 clãs principais. 5 clãs principais. Quando a facção Yokai de Kyoto estava formando uma aliança com as 3 facções, os 5 clãs principais também pensaram cuidadosamente sobre o que iriam fazer daqui para frente. Eles se tornaram aliados das 3 facções depois que as 3 facções conseguiram meditar sobre o conflito entre elas e a facção Kanto Yokai. Vampiros. Embora a princípio nenhuma das facções de vampiros tivesse qualquer intenção de negociar com as 3 facções, a facção Carmilla mais tarde veio às 3 facções para negociar, pois queriam emprestar Gasper Vladi como um meio de lidar com o possuidor Longinus do lado de Tepes, Valery Tepes, em troca da facção Carmilla estar disposta a entrar em um acordo de paz com as 3 facções. Depois que a Guerra Civil dos Vampiros foi interrompida por causa das ações de Clipot, as facções Carmilla e Tepes se tornaram aliadas das 3 facções, pois solicitaram a ajuda das 3 facções na reconstrução do país devastado dos vampiros. Localizações. Submundo. O mundo natal dos demônios dos 72 pilares e demônios extras, e os ceifadores do reino dos mortos. Tornou-se o residente dos anjos caídos depois que eles caíram da graça no céu. Foi originalmente governado pelos 4 grandes satãs originais até sua morte na Grande Guerra e as posições foram assumidas por Serzestes Lúcifer, Ajuka Beelzebub, Serafal Leviatã, Falbion Asmodeus, tornando o submundo um lugar mais pacífico para demônios reencarnados. Paraíso. O local de nascimento dos anjos e ex-residente do falecido Deus da Bíblia. É o lugar para onde os humanos e as outras espécies vão depois que morrem. Após a morte do Deus bíblico, os 4 grandes serafins tornaram-se os líderes para manter o sistema sagrado. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!